Bom dia, turma. Entramos no segundo bimestre e hoje a gente vai estar falando sobre um tema muito interessante. Eu espero que vocês gostem muito. Logo assim, quando a gente abre o caderno, o nosso livro, lá no segundo bimestre vai ter essa folhinha aqui, tá? Logo em seguida, vocês vão abrir ela e vai colocar nessa página aqui, que é a página 119, ok? Abrindo lá, o tema que a gente vai estar abordando hoje vai ser sobre a evolução dos jogos eletrônicos. Olha que massa! Eu também gosto muito de jogo eletrônico. E nesse tema a gente vai estar abordando desde o primeiro jogo que acabou surgindo até os de hoje, em dia que a gente conhece, que é o Xbox, o PlayStation 4 e assim vai. Vou falar também sobre o primeiro videogame que surgiu, que foi o Pong, e vocês vão estar vendo bastante curiosidade com relação a esses jogos, ok? Então a gente vai começar fazendo a leitura do livro para a gente estar compreendendo melhor o que a gente vai estar fazendo. Então vamos lá, abre aí na página 119. Quem não tiver o livro, acompanhe a minha leitura que eu vou estar explicando passo a passo. Então vamos lá. Parte inicial, atividade 1, contextualização dos jogos eletrônicos. Jogos eletrônicos, não podemos mais fugir desta realidade. Ou seja, ano após ano, os jogos eletrônicos, eles vêm surgindo de uma forma cada vez mais atualizada. Ou seja, jogos os que a gente acaba tendo nas nossas mãos, eles acabam sendo cada vez melhor. Ou seja, a imagem fica melhor, os botões vai ficando melhor. São fatores que acabam ajudando muito, tornando muito o jogo realista, tá? E aí a gente vai começar a ler esse textinho aqui, vamos lá? Os jogos eletrônicos propiciam diversões para as pessoas, muita coisa, né? Além disso, a indústria dos videogames é uma das maiores do mundo, ok? Superando a indústria bilionária do cinema em arrecadação. Ou seja, o videogame tem dado mais lucro do que o próprio cinema, onde as pessoas vão frequentemente, às vezes, né? Para assistir algum filme legal, que também é outra coisa que é muito, muito interessante da gente fazer. Bom, os jogos eletrônicos também estão chegando a patamares impossíveis de se pensar há alguns anos atrás, ou seja, imitam e simulam perfeitamente os aspectos da realidade e promovem novas interatividades com a tecnologia, ou seja, existem jogos, alguns tipos de videogame que a gente consegue, com o movimento às vezes da mão, fazer gestos que o boneco na televisão ele também faça. Tem joguinhos de dança, Just Dance, para quem conhece, que a gente dança, faz os mesmos movimentos que os bonequinhos fazem na televisão, e eles assim detectam e dão a nossa nota no final. E são coisas que estão se tornando muito realistas, e há alguns anos atrás nunca se imaginava ter isso, tá? E aí, continuando, ainda podem ser utilizados para diversos meios de diversão, entretenimento e recursos educacionais. O celular, por exemplo, é um meio de tecnologia de jogo também, até porque com avanços desde o tijolão, aqueles celulares que vocês não tiveram, mas que o papai e a mamãe de vocês sabem, a vovó, que antigamente eram uns celulares bem grandões, e assim, não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje, que a gente tem jogos bem legais, bem interessantes pra gente estar brincando, e o celular também é um meio educacional para vocês estarem aprendendo. Existem vários tipos de brincadeira, jogo da memória, dominó, jogos que trabalham o nosso intelectual, que acabam melhorando a nossa educação, ok? Crianças e jovens,
continuando aí, próximo parágrafo. Crianças e jovens podem ser influenciados pelos jogos eletrônicos. Os jogos eletrônicos favorecem o raciocínio lógico, conceito de estratégias, disciplinas que podem refletir no seu comportamento em outras atividades, ok? E aí a gente vai pular agora para a próxima página, onde a gente vai estar abordando um pouquinho, como eu já falei no início do vídeo, desde o primeiro videogame até os atuais, tá bom? Então vamos lá, vamos ver como foi o primeiro videogame. Vamos lá, o primeiro videogame, olha só como ele era. Aqui, ó, olha a fotinha dele aqui, ó, amarelo. Olha, os que tem hoje em dia. Vamos lá, atividade 2. Compreendendo a evolução dos jogos eletrônicos. Então vamos compreender aí. Os jogos eletrônicos nem sempre foram interativos e realistas como são os atuais. Os primeiros jogos são da década de 70, olha quanto tempo faz. Mas se vocês perguntarem para alguém da sua família, alguém com certeza deve lembrar, tá? E o Pong, como eu falei, eu citei para vocês, é o primeiro videogame da história, isso que eu mostrei a imagem agora há pouco. Foi criado por Nallon e Ted na forma de um console ligado a um monitor movido por moedas. O primeiro lugar a instalar o Pong foi um bar em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. Então a gente sabe que o primeiro videogame foi o Pong e onde ele surgiu lá nos Estados Unidos. Bom, a partir do Pong, em 1972, a empresa Atari foi criada, uma empresa de produtos eletrônicos e uma das principais responsáveis pela popularização dos videogames, ok? Então, através da Atari, a indústria de videogames ela começou a ser mais reconhecida. Tranquilo? Então, vamos passar aí. Aqui, ó, os próximos videogames que foram surgindo depois do Pong, tá? No final da década de 70 e na década de 80, preste atenção, tá? Uma empresa japonesa, a Nintendo, marca a história criando o jogo Super Mario Bros, que até hoje em dia muita gente ainda gosta. Eu particularmente, ó, gosto muito. Quem nunca jogou, tenta pesquisar, ver algum joguinho de Super Mario, vocês vão adorar. Um dos jogos mais populares do mundo. Olha só. E é esse joguinho aqui, ó. Tá aí no livro de vocês. E esse daqui é o Nintendo, tá bom? E vamos virar aí a página. E vamos fazer a atividade. Bom, deu pra gente ter um pouquinho dessa questão do primeiro videogame. Depois foi vindo outros tipos de videogame. Começou a vir um PlayStation. Do PlayStation 1 veio o PlayStation 2. Se não me engano, no ano de 2000, 2001, começou a entrar o Xbox, que era feita pela Windows, e começaram a ter essa rivalidade que hoje em dia tem um pouquinho, de saber quem é melhor, se é PlayStation, se é Xbox, tudo mais. Enfim, hoje em dia, 2020, temos o PlayStation 4 como um dos videogames mais modernos e o Xbox One OS, tá? Que é também um dos videogames mais atualizados e um dos melhores como o PlayStation 4. Bom, eu não sei qual é o melhor, porém os dois eu acho muito bons. E assim, depois disso, agora a gente vai estar fazendo um pouquinho da nossa atividade que está aí no livro, tá? E ela é assim: discuta
com seus colegas a evolução dos jogos eletrônicos. Faça uma entrevista, ok? Com alguém que vivenciou os jogos eletrônicos na década de 70 e 80 e apresente alguma curiosidade sobre os jogos eletrônicos dessa época. Ou seja, vocês vão ir no papai, na mamãe, no vovô, no tio, na tia, vão falar, vão perguntar: tio, tia, mãe, pai, vó, vô, na década de 80, 70, tinha uns videogames, como que eles eram, o que vocês jogavam neles, qual tipo de joguinho vocês lembram que tinha, e vocês vão anotar tudo isso nessa página aqui em branco, ok? Professora, eu não tenho livro. Faz no caderno, tá? Faz no caderno. Vou ler de novo para quem não tem livro. Ó, faça uma entrevista com alguém que vivenciou os jogos eletrônicos na década de 70 e 80 e apresente alguma curiosidade sobre os jogos eletrônicos dessa época. Aí você pode fazer uma diferenciação. Aí seu tio ou alguém que você conhece que vivenciou algum tipo de jogo nessa época de 70 e 80 e vê a diferença. Ah, poxa, agora na minha época os jogos são mais realistas, eu gosto muito de jogar tal jogo, é um jogo que me diverte. Você vai falar sobre o jogo e aonde você joga esse jogo, ok? Qual tipo de videogame que você utiliza para estar jogando. Professora, não tem videogame, mas pelo menos alguma vez você já deve ter vivenciado algum videogame. Aí sim, vocês vão e anotam. Mas professora, eu nunca vivenciei nenhum tipo de videogame. Se vocês já viram alguém jogar, aí você, poxa, eu vi meu irmão, meu tio, meu primo jogando o FIFA e eu vi que as imagens são mais realistas e tudo mais. E assim, você vai criando o seu textinho e manda pra mim, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar falando comigo e tranquilo. E aí, deixa eu ver aqui. Na próxima página, vocês vão fazer esse exercício e me mandar. Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou finalizar a aulinha de hoje. Vai ser basicamente isso. Na próxima aula a gente vai dar sequência com relação aos jogos eletrônicos. Vamos falar do Pac-Man, de outros tipos de jogos, de outros tipos de videogame que a gente tem nessa atualidade e os que a gente teve durante alguns anos atrás, tá bom? Então, beijos. E qualquer dúvida, só falar no privado, tá, meus amores?